noite, amigos. 7h06, estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Hoje falando muito sobre a reapresentação do Grêmio. Não teve grandes novidades na reapresentação do Grêmio. É exemplo do que aconteceu ontem na reapresentação do Inter. O Renato não se manifestou, não teve uma fala específica do Renato, mas certamente isso não aconteceu no momento para a imprensa. Assim como ontem, não dá para dizer que o Kudê falou, porque falou, pelo que eu ouvi, 20 segundos aproximadamente. Não dá para dizer que isso é uma explanação de início de temporada, mas certamente lá nos bastidores, no vestiário, os técnicos, tanto o Kudê ontem quanto o Renato hoje na apresentação do Grêmio, o Kudê ontem na apresentação do Inter, eles certamente fizeram explanações para o grupo de jogadores, que é com quem de fato eles têm que trabalhar ao longo da temporada. Na reapresentação do Grêmio ainda não se teve grandes novidades em relação a novas chegadas, ou alguns gremistas como o Pimpo Contursi, que esteve essa semana aqui no programa, disse: olha, ok, eu tô apreensivo para que cheguem jogadores, mas eu tô apreensivo também para que alguém leve o Tardelli e que alguém leve o André, porque esse alívio na folha a gente precisa, se ficarem por aqui daqui a pouco jogam. O Vladimir Kieli, conselheiro do Grêmio, vai falar sobre isso em instantes ao longo do programa. Ao centro tem Keller Kloss, ex-conselheiro do Internacional, que vai falar sobre as mobilizações do Inter. O Chacho, que é o novo técnico do Inter, né? Então, é o Chacho, não é o Eduardo ou o Kudê, é o Chacho. Vai ter tempo. Mudaram o nome do D'Alessandro? Não, o D'Alessandro é o auxiliar técnico. Foi rebaixado. Não, o Kudê é o técnico, o D'Alessandro é o... Não vou nem dizer auxiliar técnico, é o Cicerone do Kudê. Jogaram juntos, então o D'Alessandro vai mostrar os caminhos, por onde as coisas funcionam. Mas eu quero saber do Keller se o Kudê tem de fato a vocação que muitos dizem que tem de mudar o estilo de jogo do Inter, e se com as peças que ele tem, se tem como mudar alguma coisa, porque não mudou tanto assim o grupo, pensando em quem joga, pensando nos titulares. Tem o Marcos Guilherme que está ainda por chegar, ok, está chegando o Rodinei, mas o tripé de volantes veio o Musto, mas o Musto entra na vaga do Lindoso. Quem é que vai entrar na vaga do Edenilson ou do Patrick? Como é que vai jogar tendo esses três? Dá para dizer que o time vai deixar de ser reativo? É só postura? É só orientação? Enfim, o Keller vai falar sobre isso daqui a pouco. E está aqui também conosco o Branco Krieger. Ele é especialista em educação internacional e carreira. Ele vai nos falar sobre alguns projetos que existem nessa área, dentre os quais uma oportunidade para você que está em casa, está com as crianças em casa. O Vladimir Kieli não pode colocar a filha ainda porque ela não chegou na idade solicitada. Mas está vindo o Arthur. O Arthur daqui a 4 meses e meio que vai entrar, né? Então, em 10 anos e meio, o Arthur vai poder participar desse projeto. Vai para Orlando. Que é o projeto Craques no Gramado e no Inglês. Adolescentes têm a oportunidade de aprender futebol e outro idioma em Orlando. É uma parceria da Ronaldo Academy, que é uma agência, com uma agência de intercâmbios de Canoas, que oferece um programa voltado para meninos e meninas de 10 a 17 anos, para que estudem inglês em Orlando. Já aproveitem que estão em Orlando, visitem os parques, treinem futebol, sejam observados por olheiros. Tudo isso em um clube que tem ligação com o Ronaldo Fenômeno, que é uma grande figura. E a gente vai falar sobre isso. É um soccer camp, que é uma tendência agora, e que tem essa possibilidade, então, de quem está em casa pode inscrever o filho, enfim, para na próxima viagem ir para Orlando, além de fazer aqueles passeios que as crianças gostam de fazer, de conhecer os parques e tudo mais, que o pessoal já manda em algumas agências de turismo para fazer. Pode jogar bola, ser observado por olheiro de faculdade, por olheiro de futebol, estudar inglês. A gente vai falar bastante com o Branco também sobre isso. Vamos começar com o fato desportivo de hoje, a apresentação do Grêmio. Você viu algumas carinhas ali que não queria ter visto? Viu a quantidade de novidades que gostaria? O que dizer sobre isso, Kelly? Boa noite. Boa noite. Boa noite aos amigos aqui da bancada. Feliz ano novo para todos, né? Porque é o primeiro programa de 2020 que eu estou participando, embora estejamos, né, praticamente iniciando a semana, iniciando o ano.
E também no campo esportivo, a representação do Grêmio para mim foi muito interessante, porque agrega 2 jogadores que praticamente estão subindo para o time titular, que são 2 projetos, né, de fenômenos, talvez não tanto quanto o Ronaldo, né, mas são jogadores excelentes que estão pelo menos, né, dando mostras aí da sua capacidade, que é o Pedro Lucas e o Diego Rosa, né, que são jogadores que certamente este ano formarão aí uma composição bem interessante, principalmente no meio de campo. São jogadores que eu acho que eles devem ter na faixa de 18, 19 anos, mas que podem compor, e essas contratações que o Grêmio faz internas, sem depender de grandes nomes externos, é que efetivamente está elevando o futebol do Grêmio e organizando todo o trabalho técnico da nossa comissão técnica, e especialmente o Renato, que sabe fazer esse trabalho de lançamento de jovens valores, né, e de preciosidades como nós temos aí. E também a volta para nós importante do Jean-Pierre, né, que retorna completamente recuperado. E evidentemente que a gente, dentro das avaliações que se faz, é claro que todo torcedor faz a sua, e especialmente a comissão técnica, mas há, claro, alguns nomes que ainda, como não provaram em 2019 e até em 2018 eventualmente, ainda são dúvidas e são questionamentos que os nossos torcedores fazem. Do lado vermelho, Keller Kloss, a quantidade de novidades lhe agradou? Porque já veio, tem o Rodinei, basicamente, para ser titular, tem o Musto para ser titular, o Marcos Guilherme, que faltam alguns detalhes para o acerto, também tende a ser titular, o Thiago Galhardo vai no mínimo revezar a titularidade com o D'Alessandro. As movimentações são adequadas, são do tamanho que precisa o Internacional e com a urgência que tem o Inter por conta da pré-Libertadores? Primeiro, minha saudação, Maurício, ao Branco, ao Kelly e aqueles que estão nos acompanhando. Também desejo da mesma forma um feliz 2020, que é a minha primeira participação do ano aqui no programa. Mais do que primeira participação do ano de ambos, obviamente do Branco também, só a minha que não é a primeira, porque senão também ficaria complicado, mas é a primeira na década. Na década, exatamente. Veja a importância. Temos que gravar, guardar essa data é significativa. Para lá no final da década a gente analisar, poxa, olha as besteiras, olha quem eu defendi, olha quem que eu não apostei e deu certo. Não, essa aí a gente omite, a gente só diz os acertos. A gente edita o material. Não, agora no Facebook está na íntegra, viu? Pode assistir todos os programas da década passada. Estão lá, estavam com a live. Então estão os nossos acertos, nossos erros. Tá tudo lá, tá tudo lá. A gente omite os erros, como é que dizia o Recupero, lembra do ministro Recupero que caiu, né? Da época da antena parabólica, né? Ele diz, não, nós faturamos que é bom, que é ruim a gente esconde. Caiu no dia seguinte. Na época que quando o cara dava uma declaração equivocada, o cara caía. Hoje o cara é condenado e continua dizendo que não tem culpa de nada, mas tudo bem. Mudaram os tempos. Mas eu vou te responder, Maurício, o que eu mais gostei internacional foi o número de dispensas. Essa foi a melhor contratação. Porque o alívio que teve na folha... Mas não é pelo alívio da folha, o alívio que teve dos jogadores que não têm condições de jogar internacional. Que nós já vimos isso, e mais, tem gente ainda lá que tem que sair, né? Porque é aquela... Primeiro, para começar com o time, tem que ter uma ideia de time, tá? Tem que saber o que eu quero. Como tu falaste nisso, mas é um time reativo. Nós tivemos um trabalho do Odair que o grande mérito do Odair foi pelo menos o time voltou a botar a bola no chão e jogar, porque o time entortou depois que o Argel passou o Internacional, que era aquele negócio de zagueiro dar balão para frente, dizia que era lançamento, era balão, né? Porque rifava a bola. E eu digo o Inter porque foi canal oficial do clube, frequentemente comparava Paulão a Garrincha. Pois é. Mas aí é que está também, o pessoal culpava o Paulão, né? É mais ou menos, lembra do Clayton? O Clayton era um guri colorado e tal, né? Via que o time não jogava nada, ele tentava ir lá resolver. Bom, quando ele perdia a bola lá na frente, né?
deixava o furo lá atrás. Mas era pela vontade dele de querer ajudar. Então o Paulão também foi tomado como grande desgraçado da equipe, quando na verdade é o seguinte, o time não sabia nem sair jogando, ele não tinha o que fazer, tinha que pegar e fazer aquilo mesmo com a bola. Agora, se tivesse um time que soubesse jogar com a bola no chão, evidentemente que não se começaria o jogo com ele. Até porque aquela coisa clássica que todo mundo sabe, no mínimo um zagueiro vai ser o que joga o grosso e outro joga o fino. O que joga o fino é que quando o meio-campo não consegue sair jogando, não consegue iniciar a jogada, então esse zagueiro vem como elemento surpresa. Isso aí é muito comum, qualquer time. O Grêmio faz muito com o Jeromel e com o Cânimo também, muitas vezes, que sai, mas mais sai o Jeromel, às vezes quando vai desafogar uma saída. Que o Grêmio não tem tido essa necessidade porque tem tido um meio-campo muito móvel que consegue rapidamente sair, fazer aquela primeira saída de bola, depois tem a transição para o ataque e depois tem a parte final do último terço do campo, que é do meio campo para o arremate. Né? São essas três fases, digamos assim. Né? No Internacional, então, nós tivemos esse momento que entortou o time. Podia trocar o treinador, era a mesma coisa. Não conseguiu sair jogando, era o zagueiro dando uma bola lá na ponta esquerda, ou na ponta direita, ou no centroavante, rifando a bola. Não tinha saída de bola. Agora, contratação. Me preocupa que o atual treinador diz que quer o time jogando em velocidade, que eu digo há muito tempo. Hoje só joga velocidade. Aí eu pergunto, esse Musto é muito lento para o meu gosto. Tá? Por que ele veio? Mas é de confiança. Às vezes tem uma liderança, tá? Que ele talvez conheça o Musto, que tem uma liderança positiva, e às vezes essa liderança positiva não necessariamente precisa ser titular, tá? Mas pode eventualmente ser titular. Mas o Musto é titular. Vem com status de, né? Status, mas para time rápido ele não é. A não ser que ele tenha, que ele seja um primeiro volante, né, que fique ali na frente para fazer uma recomposição de quinto zagueiro e que não comece o jogo com ele. Pode ser, não sei, nós vamos ver como é que ele vai jogar. Aí tu me pergunta, tá, mas aí o Musto entra. Pode entrar de titular, se ele tem essa liderança, se ele vem com essa ideia de não ser o principal, o homem que vai começar o jogo porque não começa com grande velocidade, tudo bem. Mas aí, bom, pode botar o Lindoso, mas à frente sai o Edenilson, porque o Lindoso tem essa capacidade de chegar à frente, já demonstrou isso várias vezes. Pode, falando com os elementos que tem hoje. Mas quando tu coloca o Musto, que é lento, e tu vai colocar o D'Alessandro também no meio campo, eu acho que vai ficar difícil fazer um time veloz, tá? Porque, de novo, não vão perder. Com dois lentos no meio campo não dá. Dois lentos no meio campo e o centroavante não vai recompor tanto também, né? Sim, mas aí bom, como ele joga, não sei. A única função que ainda, eventualmente, o D'Alessandro, porque para mim o D'Alessandro há muito tempo já devia ter saído, vai para a comissão técnica, já que ele manda tanto lá que vai para a comissão técnica. É mais razoável que ele esteja na comissão técnica do que no elenco, porque o boleiro não gosta de boleiro mandando, tá? Isso dá galho, isso aí dá problema. Então, o D'Alessandro, a única função que ele poderia é aquele homem centralizado quando joga com 2-3-1 ou 1-3-2, que está se falando que o Cudê gosta de jogar. Se ele for esse centralizado dessa linha de 3, ainda ele pode, mas se jogar nesse 1-3-2, vai ter que um dos atacantes, que não é o Paulo Guerreiro, recompor, porque senão tu vai ficar com desvantagem no meio, porque todo mundo coloca no mínimo 5 no meio campo hoje, rapidamente quando se reestrutura. Quando te perde a bola, rapidamente tem no mínimo 5 no meio. Então, se o Internacional ficar com o Musto mais uma linha de 3 com o D'Alessandro, na verdade ele vai ter 3 no meio campo. Né? Porque o D'Alessandro não marca ninguém, isso é sabido. Né? Mas ele, às vezes, isso é só para inglês ver, só quem não entende de futebol, que aliás é a maioria, né? Eu já perdi a paciência, então hoje eu digo. Antigamente eu não dizia essas coisas, a maioria não entende nada. Então é o seguinte, nessa recomposição, então, que nós temos que pensar de como ele vai armar. Agora, claro, poderá armar e eventualmente, como eu digo, pode o Musto jogar e dar resultado, por ter liderança, por ser um homem que não vai ele fazer esse começo de jogada, e certamente a transição não, porque a transição sim tem que ser muito rápida. Né? Às vezes tu pode sair, começar o jogo, né, ali de trás com um pouco mais de lentidão, mas depois que ela chega no meio tem que andar rapidamente para fazer a transição,
porque senão os times hoje se fecham rapidamente. E é a minha crítica que eu faço há muito tempo, que o Internacional fica procurando meio campo, o número 10 clássico, né? Que, aliás, os teus colegas da imprensa adoram isso, né? Tem que trazer o substituto para o 10 clássico. O 10 clássico não existe. Aí, esse dia aqui eu estava acompanhando o programa, não sei com quem que disse que o Rodrigo Caetano falou, que não existe mais. Mas óbvio que não existe há muito tempo. Agora a pergunta que eu faço... Quem relembra isso em todos os programas é este que vos fala quando o Rodrigo Caetano deu entrevista após a estreia do Sarrafiori. Tá. E quando... O Sarrafiori foi jogar no canto e perguntaram, mas por que ele? Não, porque 10 clássico não existe mais. Então, tu lembra. Mas aí o Inter vai lá e busca um jogador para ser o substituto do 10 clássico? Só que há quantos anos eu falo isso, que o D'Alessandro fica mascando bola no meio do campo do Internacional e não dá velocidade. E aí é o seguinte, né? Todo mundo me olha, principalmente os nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais, e eu levo o pau aqui, eu chego em casa, abro lá o negócio para ver os comentários. Já estão reclamando aqui que tu tá criticando o D'Alessandro. É isso aí, mas aí só tem mais um ano. Nós apoiamos, quero deixar claro. Se não ganhar... Tu apoia o quê? A crítica ou... O D'Alessandro tem que ficar no Inter, renovar até 2078. Eles estão faceiros porque se deram conta que o Internacional só ganhava do Grêmio, que o Internacional só ganhava do Grêmio quando o Grêmio estava quebrado. O Grêmio começou a arrumar a casa e fazer time e nós não ganhamos mais. Né? Então, e aí que o cara fez o nome, né? Porque eu sou o cara e tal. Já que gostam tanto dele, eu também não tenho nada pessoal, coloque ele na comissão técnica. É mais proveitoso, já que ele tem esse bom trânsito, o pessoal gosta dele, adora ele, põe ele na comissão técnica. É menos risco do que ele ficar como jogador dando ordens lá dentro, porque isso desmoraliza o treinador. É rapidinho, está desmoralizado o treinador. Né? É só o boleiro percebe que no fim quem escalou o time ou quem que obedeceu, não, mas que o D'Alessandro deu algum palpite e tudo que é palpite que ele dá é acolhido, pronto, está desmoralizado o treinador. Mas eu só queria concluir essa pequena introdução, que eu falei dos 13 que saíram, a questão que resta é essa. A lista que eu vi tinha mais de 20. Exatamente, eu também. Agora é o seguinte, resta a pergunta que não quero calar. O Rodrigo Caetano participou da contratação desses 20 que estão indo embora? Ou não participou? Qual era, afinal, a função dele lá? Era orientar as contratações, indicar, assessorar, porque caiu o vice de futebol que, de repente, poderia, entre aspas, significar aquele tipo de política de contratar a rodo, a balaio, para ver se algum prosperava. Certo? Aí daqui a pouco vai todo mundo embora. Sim, mas afinal, esta é a pergunta que não quero calar. Afinal, o Rodrigo Caetano tinha participação nisso ou não tinha? Porque, para meu gosto, esta política atual de mandar embora esse balaio de jogadores e trazer pontualmente 3, 4 jogadores de qualidade e apostar na base e o restante, eu estou plenamente de acordo e estou otimista porque me parece que o Kudê tem predicados de ser um bom treinador. Só espero que não haja duas coisas. Esta questão que eu digo de se perder por lideranças de vestiário que venham tirar a sua autoridade e uma outra, que é a questão que o Internacional me parece que não está muito bem de dinheiro. Que as questões de finanças não são as melhores. Isso também você sabe que pode complicar num determinado momento. Espero que rapidamente consiga a direção se reorganizar financeiramente, né, para que não fique exposto a uma dificuldade dessa ordem, que isso rapidamente contamina qualquer vestiário. Depois a gente volta no assunto Inter, tem algumas observações que eu quero fazer, até de algumas matérias que eu estou lendo aqui, mas que eu já li em outros momentos, temas parecidos, mas antes quero introduzir na conversa o Branco Krieger, que é especialista em educação internacional e carreira. Tem oportunidade para os adolescentes que estão nos assistindo, ou para os pais dos adolescentes, para que eles estudem inglês, conheçam os parques de Orlando e joguem bola ainda lá nos Estados Unidos. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Na realidade, eles vão para jogar futebol, para treinar, né, com o Marcos Coelho, nosso técnico lá. Também vai uma galera do YouTube também, os banheiristas do YouTube acompanham também, né? Legal. Eles são bem legais mesmo. E a gurizada vai para lá, eles jogam futebol de manhã, treinam de manhã, de tarde estudam,
né? Visitam a universidade, vão nos parques de diversão, né? Então eles aproveitam a época das férias para poder ser observado por olheiros nos Estados Unidos, né? Então, tipo, eles vão lá, vão ter olheiros no programa, eles têm a oportunidade de tentar uma bolsa na Universidade do Sul da Flórida, né? Então é bem interessante esse programa, né? Para quem gosta de futebol, é bem legal. É um programa que o cara vai, então ele pode daqui a pouco pleitear uma vaga numa universidade, se destacar. Exato. Ele vai estudar inglês, que é fundamental. Exatamente. Vai se divertir porque vai para os parques. Pelo que eu estava lendo aqui, vai ficar hospedado em luxuosas casas de Orlando, segundo o texto da assessoria de comunicação aqui do Grande Isento. Eu não sei se eu não prestei atenção, mas qual é a faixa etária que abrange? Dos 9 anos aos 17. 9 aos 17. Isso. Meninos e meninas. Meninos e meninas. E tem... É para viajar quando? Começa agora o processo para viajar em agosto? Então, a gente já iniciou as vagas. As vagas, elas são limitadas, porque não tem campo de futebol para todo mundo em Orlando, né? Mas, normalmente, elas acabam as vagas em março. E eles vão viajar na segunda semana de junho e retornam no final de junho, no período de férias da escola. Em junho? Desculpa, em julho. Julho. Então é naquela quinzena de férias em julho. Férias, o pessoal tá lá. É verão em Orlando. Um período legal de estar por lá e tal. A gente vai falar mais sobre isso, mas quem está interessado agora e quer ter mais informações, já vai busca como? Vocês buscam pelo site? Isso, tem que ir numa agência? Como é que faz? Vocês podem nos procurar aqui em Canoas, na Rua Coronel Marcelino, número 40, na sala 408, ou entrar no nosso site www.ie.com.br. ie.com.br, não tem como esquecer. Bem fácil. Fernandinho daqui a pouco pode botar na tela aí www.ie.com.br. A gente vai falar mais sobre esse programa, como é que faz para participar, o que precisa, o que não precisa, se pedala, não pedala, porque a prestação é certa que se dá para pedalar, dá-se um jeito, até porque é um investimento e o Branco pode participar de todo o debate, tanto falando de Inter e Grêmio. É esse site, né? Tá na tela. ie.com.br. Mas aí não tem como perder nada, né? Não, só ganha. Só ganha, porque no mínimo é um belo de um passeio. Se diverte. No mínimo. Não, né? no mínimo aprende inglês. Exato. Não, nem Volta vou falar, pode até não aprender, mas no mínimo é um belo de um passeio, por favor, né? Não, e ainda eles voltam com agora com todas essas outras demais possibilidades, né? E eles vão para estudar inglês, né? Então eles estudam inglês também na Harvard School, né? Uma escola de inglês. Então é bem interessante porque eles ainda voltam com um certificado, né? E jogam bola, que é o que a gurizada gosta, né? Claro. Então junta a bola com os parques, já pode levar uma graninha para trazer umas muambas, porque muita aproveitar, muamba, né? Vamos aproveitar aproveitando. Sim. Já pode comprar um iPhone lá, é mais barato, por exemplo. Bem mais barato. E o programa também é um programa muito fácil, porque pode ser feito em 24 vezes no boleto, sem entrada. Pô. Então, uma barbada. Quem quer ir, tem que nos procurar lá na IE para aproveitar essa oportunidade. Só me faltou ter a idade ali, porque já passei um pouquinho, né? Mas isso para os pais é bem interessante pela facilidade do parcelamento, né? Ser grupo também, do que o pai bancar uma viagem sozinho, às vezes é mais dispendioso, porque quando faz em grupo é mais barato, né? Mas agora aqui, ó, tem muita menina que gosta de jogar bola. Nos 15 anos da menina, o pai sempre gosta de dar uma viagem ou uma festa. O pai pode dar uma viagem, a oportunidade dela jogar bola, a oportunidade de estudar inglês, tudo em um pacote. É verdade. É isso que eu disse, não, isso aí não, é um dinheiro bem aplicado. Exatamente. E é na escola do Ronaldo Nazário lá, né? É ligado ao Ronaldo. Exatamente, é na escola Fenomenal, na escola dele. E tem a ligação, os olheiros são próximos dele, é tudo da escola também ligado, né? Sim, e das universidades também, né? Que as universidades, da Universidade do Sul da Flórida tem um olheiro específico que vai em todos os nossos programas, né? Para ver se tem alguém que interessa a eles lá. É que aqui talvez o pessoal não entenda bem, seria bom talvez falar um pouco mais, aqui lá as universidades têm bolsa para atletas, que às vezes atletas são só nível não profissional, mas nível universitário. Pelas competições, e eles têm, aí eu não saberia se existe alguma
legislação de algum benefício lá, mas as universidades, seja no futebol, no soccer lá, seja basquete, seja outras competições, eles têm vagas, dão bolsas, então eles escolhem, se ele é atleta no nível universitário desejável para eles, por isso que tem os olheiros. Não necessariamente um olheiro para um clube de futebol. Porque lá a liga universitária de todos os esportes, ela é muito valorizada. Né? Exato, porque o que acontece? As empresas, elas podem investir nas universidades para o esporte. E a universidade leva o nome da empresa e a empresa bate imposto de renda. Então é muito interessante, tipo, se a escola, se a universidade, ela está aparecendo na mídia, se ela está aparecendo através do esporte, então as empresas investem mais dinheiro. Então é um negócio muito bom para as universidades pegar bons atletas, né? Bons atletas e aí a concessão da bolsa. Exato. Eu sei porque eu tinha uma assessora que trabalhou comigo, o filho dela era bolsista e jogava futebol numa universidade americana. Claro. E era bolsista na universidade por jogar na equipe, no caso, da universidade. Exatamente. Isso a gente tem aqui no Sul, eu sei de pelo menos uma dezena de atletas que foram jogar vôlei, tanto meninos quanto meninas, basquete, tem muito, e agora tem a possibilidade do futebol, né? Não depende só de outros esportes, porque às vezes no vôlei, para se destacar, tu já tem que estar em um clube, o vôlei do colégio já não é tão forte, o futebol não, o futebol tu tem forte em tudo quanto é lugar. E está crescendo muito, mas a gente vai falar mais com o Branco ao longo do programa sobre como é que faz. Não sei nada de inglês, posso participar, não posso? O Branco vai nos falar na sequência. Kelly, tem muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp, já na live do Facebook, preocupadas especialmente com os jogadores que não saíram, com o Tardelli e o André em especial, mas alguns reclamando, vamos ter que aguentar o Paulo Vitor mais um ano. O Grêmio está muito bem encaminhado para trazer um goleiro, o Grêmio sabe que trará um goleiro. E o que fazer para essas duas posições? Porque contratar alguém, ter um aporte financeiro para contratar, enquanto ainda paga o salário do André e do Tardelli, é difícil. Achar uma reposição de mercado para esses jogadores também. Eu não queria estar na pele do presidente Romildo, porque ele acumula a presidência com essas pequenas bronquites para resolver, né? Mas veja bem que ele está assumindo a posição de vice-presidente de futebol e está fazendo um excelente trabalho nessa área, além da administração do próprio clube como um todo. Mas o clube, na sua essência, é futebol. Então, a participação do presidente, ela tem se mostrado não só necessária, como oportuna e competente em relação a isso. Eu estou muito otimista com o time do Grêmio para 2020, mas muito otimista mesmo. Porque se a gente pegar o ano passado e fizer uma avaliação, não só do Grêmio, mas das outras equipes brasileiras, nós vamos chegar lá para junho, início de julho. E o que aconteceu em junho, início de julho, que mudou a configuração do todo o Campeonato Brasileiro? O Flamengo contratou 4. Não, 2. Basicamente 2 jogadores nas duas laterais do Flamengo que mudaram completamente a equipe como um todo. E o que aconteceu esse ano com o Grêmio? Ele foi buscar justamente as inconsistências que nós tínhamos nas duas laterais. Não dá para falar mal do Cortez, porque o Cortez, no ponto de vista defensivo, do meio de campo para trás, ele tem se mostrado um jogador suficiente em relação às necessidades do Grêmio. Do ponto de vista ofensivo, a gente não entende por que o Cortez, com aquela potência física que ele tem, ele chega sempre no fim do campo, chega sempre ali do lado da área e talvez a gente conte nas mãos o número de acertos nos cruzamentos que ele tenha feito. Se ele acertasse 10% dos cruzamentos, nós teríamos a reedição do Arce lá, do Grêmio vencedor de 95, que botava a bola na cabeça sempre lá do Jardel, no meio da área. Então, a questão das laterais, com a contratação pelo Flamengo do Rafinha e do Felipe Luiz, ela deu uma consistência técnica para o time, que inclusive melhorou o meio de campo, porque o Flamengo não mudou muito o jogador,
na saída do Abel Braga para a entrada do Jorge Jesus. Ah, muda sim. Não, mudou esses dois jogadores, vem mais dois. Entra o Felipe Luiz. E os dois laterais. Entra o Rafinha. Os dois laterais. Entra o Pablo Mari e o Gerson. Na zaga. E o Gerson no meio, mas o Gerson já tinha passagem por ali. Acontece são 4 acréscimos. Mas o que o Grêmio está trazendo? Olha bem o que as lições dos outros bem aprendidas fazem. O Grêmio está trazendo 2 laterais e o Lucas Silva, para resolver parcialmente um problema que nós temos pontualmente no meio, mas não permanentemente, um problema sazonal que nós temos no meio. Porque quando joga em plena capacidade física Maicon e Matheus Henrique, nós não temos problema. Agora, que é até os 30 do primeiro tempo. Agora, o Maicon tem problemas físicos, a gente sabe. Então, sempre ficou meio capenga, não o Matheus Henrique, mas sempre ficou meio capenga a questão do Maicon. Agora, com esse jogador, nós vamos ter uma dupla permanente. Agregado com o futebol clássico e genial do Jean-Pierre, que para mim vai ser o jogador do ano do Grêmio, né? E mais a nossa dupla lá de ataque, nós vamos seguramente ter aquelas inconsistências que nós tivemos ao longo de 2019, que fez o time, embora na média ele foi um time a gente pode traçar um gráfico mais ou menos constante do Grêmio, ele foi um time razoavelmente constante, mas ele teve alguns problemas nos momentos decisivos, justamente nas decisões, em que nós tivemos a ausência de peças importantíssimas, que acabaram nos dando um problema. Lá no Paraná, por exemplo, o Everton acabou ficando de fora, né? E nós não conseguimos Maicon suprir. Também estava fora. O Maicon está fora desde a decisão do Mundial com o Real Madrid. Se nós tivéssemos o Maicon no jogo inteiro lá, seria um jogo diferente. Então nós temos isso com um problema constante na hora da definição. Aqui contra o River, nós tivemos a ausência do Jeromel. Então nós temos que ter jogadores que possam ter a consistência técnica para suprir a necessidade de uma alteração desse tipo. O Grêmio, você falou em inconsistência em decisões e muitos atribuem essas inconsistências ao Paulo Vitor, que não ia bem, especialmente no jogo contra o Palmeiras, no primeiro tempo, lá em São Paulo. Ele sentiu muito a pressão, ele estava muito nervoso e o Grêmio está já com tudo acertado e deve anunciar oficialmente nos próximos minutos o Vanderlei como reforço por uma temporada. É o nome que o Grêmio precisava, Kelly? Eu não diria que é uma Brastemp, mas nós precisamos de um jogador que dê um mínimo de segurança defensiva, que tenha... O goleiro, o time começa pelo goleiro. E a confiança no goleiro é fundamental para o conjunto da equipe. Então, nos momentos decisivos, por exemplo, na época do nosso santo Marcelo Groi, no momento decisivo, ele estava lá, fez defesas milagrosas como aquela histórica lá. Ele fez duas, uma contra o Barcelona, lá e outra com o Lanús aqui. Com o Lanús nos 25, 30 minutos do primeiro tempo. Defesas importantes, e isso fortalece o grupo de jogadores, isso fortalece o time inteiro, porque sabe que pode confiar. E a confiança do time, principalmente na zaga, que o zagueiro tem que ser confiável também. Nós temos 2 zagueiros absolutamente confiáveis, né? Que dificilmente cometem equívocos. Então isso reforça o time inteiro. Suprindo as laterais agora, com esses 2 jogadores, que agora, claro, a gente tem uma projeção de que serão e são bons jogadores. É claro que nunca se pode prever que eles vão dar certo 100%. Né? Como aconteceu em alguns casos aí que nós estamos ainda amargando hoje alguma deficiência nessa questão. Mas, teoricamente, agora, o Grêmio está armado de uma forma técnica consistente para enfrentar as 3 competições nacionais. E, de novo, como ano passado, certamente o Grêmio deverá priorizar, pelo menos 2 delas, mas não a ponto de priorizar 100%. Acho que a lição que o Flamengo nos deu, não só nas laterais, deve servir também para que a gente possa
É claro que tem que levar em conta a idade dos jogadores, porque eu não posso considerar que aquele jogador, o Bruno Henrique, quantos anos tem? 25, 26, 24? 26, 27 anos. É um jogador diferente do Maicon, por exemplo. Eu não posso manter o exigido do Maicon todas as partidas com 34, 35 anos. Agora, dos guris, da gurizada, eles têm que jogar, inclusive, todo o tempo. Tanto que o Everton, que é a nossa principal estrela, que deveria ser tratada num redoma de vidro, jogou praticamente todas as partidas, inclusive quando voltava da seleção. Então, dentro desse espírito de manter o mesmo time, dentro das competições importantes, principalmente dos mata-mata, que é a Copa do Brasil e efetivamente a Libertadores, eu acho que são, de novo, as prioridades que nós temos que trabalhar. Infelizmente, não dá para ganhar todas, e o nosso treinador sempre diz isso, e é verdade, não dá para querer ganhar todas. O Flamengo agora acabou perdendo o Mundial, mas não levou a Copa do Brasil. E por uma situação específica de ter encaixado o time a partir de julho, ele levou as duas competições. Agora, serve de lição essa questão do Flamengo e do treinador. O Bruno Henrique, que você estava questionando, ele tem 29 já, ele é 90. E jogou praticamente todas as partidas. Né? Então, eu acho que tem que trabalhar... Voou, né? Tem que trabalhar essa situação. Porque poupar jogadores, tudo bem, mas poupar jogadores dá efetivamente resultado? Ou, na verdade, a gente tira um pouco do afã, do ritmo, daquela vontade do jogador estar sempre em campo, jogar e defender a equipe? Isso sem levar em conta que nós tínhamos, né, o nosso lateral direito também, que tinha 40 anos. Ele não vai conseguir jogar. O Maicon. Então, são dois jogadores, por exemplo, com mais dificuldades. Agora, os demais, a zaga, por exemplo, é uma zaga que praticamente jogou todas as partidas, porque ela, embora com a idade avançada já do Jeromel e do Kahneman, mas que dá essa tranquilidade, essa segurança para a equipe inteira. Então, agora nós temos uma defesa sólida, consistente, pelo menos no papel e pelo menos na projeção. Acredito que nenhum dos dois laterais vai decepcionar, porque já provaram que são jogadores consistentes. Um meio de campo reforçado e técnico, absolutamente técnico que nós temos. E o ataque nem se fala, então, né? Então, acredito que o Grêmio já está preparado. Quem que é o camisa 9? O fazedor de gols, termo que o Grêmio utilizou certa feita. Nós podemos ainda, e o nosso presidente certamente está trabalhando nessa questão, trabalhar ainda o matador, o camisa 9. Mas não podemos negar que o Alisson ainda supre as necessidades ali pela direita, e nós temos o melhor jogador do Brasil, ainda que está no grupo do Grêmio. E mais, está vindo aí o substituto, que eu acredito até com maior qualidade que o próprio Everton, que é o PP. É um jogador que, além da técnica do Everton, é mais veloz do que o Everton e consegue manter a bola mais próxima do pé do que o próprio Everton. Então nós vamos ter como já está ocorrendo, uma surpresa agradável com esse jogador, que está demonstrando uma capacidade técnica muito grande e uma evolução muito rápida desse jogador. Que em 6 meses agora, de 2019, ele deu uma evoluída fantástica. Né? Sobre o Bruno Henrique, que o Chieli citou, e eu disse que ele tem 29 anos, o Flamengo disputou na temporada passada 74 jogos. O Bruno Henrique esteve em campo em 62. Mas você tinha feito uma pergunta sobre o Tardelli, Tardelli e André, são as duas. André, eu prefiro deixar para a comissão técnica e para o presidente, porque o próprio presidente já disse que ambos não têm clima, não têm mais uma situação confortável, não só na equipe, como em Porto Alegre. Há uma cobrança muito forte de todos nós, torcedores do Grêmio, em relação ao desempenho desses dois atletas. E teve a postagem do Tardelli na rede social falando que ia sair. Então tudo se encaminha para isso, né? Tudo se encaminha, e eu acredito que seja uma solução boa para os dois lados, para o Grêmio e para os jogadores. Porque, por exemplo, ficar aqui e sofrer permanentemente essa pressão, que vai continuar e vai aumentar seguramente a pressão, especialmente em cima do André, e do Tardelli pelos altos valores que recebe e pela contribuição que tem dado,
fica uma situação desconfortável para os próprios jogadores também. Então é melhor mesmo que as duas reflete partes no cheguem... grupo, né? Reflete em tudo. Aqui, ó, tem um espectador final 3984 que está dizendo aqui: boa noite, Maurício, pelo amor de Deus, aguentar o André esse ano de novo aí não, por favor, é o Antônio de Triunfo. E diz, porque se ele ficar, o Renato vai colocar a jogar, tá louco. Já o Francisco de Porto Alegre, ele tá... Bom, se aconteceu o que ele tá falando aqui, é horrível. Tá dizendo, ó: boa noite, Maurício, Grêmio tem somente o Everton é garantido, o resto está complicado. A zaga está ficando velha e o meio-campo com dúvidas. Lucas Silva é ex-jogador, segundo o Francisco. Não. Nós temos que suprir o meio de campo com jogadores. Mas nós vamos trazer quem? O Modric, né? Que também já está numa idade avançada e está começando a se aposentar no Real Madrid. Quer dizer, nós temos uma realidade financeira. Mas, sobretudo, nós temos que ter jogadores que tenham pelo menos condições de projetar alguma coisa para o Grêmio. Esses nossos jogadores que vêm da base, por exemplo, o próprio Darlan, é um jogador que vai se afirmar esse ano. E muito provavelmente se afirme como titular. Então nós teríamos no meio de campo Matheus Henrique e Darlan. Jogariam juntos ou um exclui o outro? Já que eles têm características muito semelhantes. Que era o que se dizia do Maicon e do Arthur, que não poderiam jogar juntos. Então pode ser, por exemplo, que Darlan e Matheus Henrique consigam jogar juntos. Na frente deles, o Jean-Pierre... Tá, mas se vão jogar Darlan e Matheus Henrique, para que veio o Lucas Silva e o Maicon vão fazer o quê? Mas nós estamos fazendo grupo e nós temos que ter o quê? Jogadores de qualidade, justamente para não acontecer o que aconteceu em 2019. O Maicon se machuca e nós colocamos quem? Para disputar todas as competições como fez o Flamengo, tem que ter grupo. Exatamente. Porque tu coloca, foi o que o Flamengo fez, colocou, joga todas enquanto é possível. Na hora que lesionou por estresse muscular, enfim e tal, bom, sai, entra outro e continua. Mas aí tem que ter um grupo qualificado. Mas a avaliação que o Kelly fez das laterais do Flamengo é procedente. Houve um salto de qualidade do Flamengo e eu acho que qualquer time, né, que tendo dois alas, primeiro eu digo o seguinte, primeiro eles têm que dar segurança, que é o caso do Cortez. Ele dá segurança defensiva. Dá. Isso ele consegue. Ele dá. Não, para chegar na linha de fundo do lado dele, ele tem muita força física. É difícil o cara chegar na linha de fundo pelo lado dele, do adversário, chegar na linha de fundo do Grêmio. Mas eu digo, primeiro da segurança defensiva, mas depois ele tem que ter essas outras, agregar essas outras virtudes, que é o quê? Desafogar o meio-campo, dar sequência numa saída de bola para triangular com o meio-campo, trocar passe com o meio-campo e depois se projetar na frente. Aí eu lembrei do Wilson Cavalo, que ele deve lembrar do Wilson Cavalo. O Wilson Cavalo era o ala do Grêmio que chegava e sempre que ele fazia o cruzamento era lá atrás da goleira adversária, né? Não chegava nem colocar dentro da área adversária. E o Cortez não consegue fazer chegar a bola lá, né? Agora, eu posso estar exagerando aqui, desculpa, mas se o Cortez sabe cruzar, ele vai para a seleção. Já foi, né? Sim, mas ele vai para a seleção e não sai de lá. Se ele consegue cruzar 10% das bolas que ele próprio produz. Então tu tá me dizendo que se fizer uma mescla, se fizer uma fusão, tipo que a Embrapa faz aí com as sementes para as frutas durarem mais, se fizer uma fusão da força física e o poder defensivo do Cortez, da vitalidade do Cortez, do Léo Moura, com o Juninho Capixaba para pegar só na lateral direita, porque o Juninho pintaram de lateral artilheiro. Não, o Juninho ele acerta os cruzamentos com mais eficiência do que o Cortez. Ele vai mais ao ataque de forma mais eficiente que o Cortez. No entanto... Mas ele é mais ala do que lateral. Né? No entanto, ele tem problemas defensivos graves. Agora, tem 22 anos. Ele pode aprender muito só 22 anos. Se fosse um lateral de 29, 30 anos, não tem mais jeito, mas o Juninho Capixaba pode crescer bastante ainda, inclusive dentro do Grêmio. Agora, com a solução das duas laterais, fortalece não só a própria zaga, mas o meio de campo. O meio campo facilita a saída de bola. O meio de campo fica mais solto, inclusive, para poder trabalhar a bola. E o nosso meio de campo, historicamente, com o Renato, é um meio de campo tocador de bola. Ele permanece com a posse de bola. Permanecendo com a posse de bola, nosso time cansa menos.
Então pode correr mais pode jogar mais em termos de quantidade de partidas e eventualmente jogar até quarta e domingo. Com a posse de bola, quem corre é o adversário, não somos nós. Não só isso, enquanto tem a bola, tu não é agredido, né? Isso, e aí corre menos. Claro. Faz a bola rolar. E é o que o meio de campo do Grêmio faz com a qualidade do Maicon, que é fundamental nessas situações. Enquanto está em campo e com fôlego, o Maicon é indispensável. Né? E o Matheus Henrique. Então, é uma dupla que já vem aí com o Darlan e o próprio, esses dois meninos que estão vindo aí. O Friso? Que eu falei antes, que é um meia. Falou do Pedro, Vitor. Não, o Pedro Lucas e o Diego Rocha. Vem na mesma linha. Então, vê bem, nós temos uma fila. Tinha o Arthur, né, o Maicon, Arthur, depois Matheus Henrique, Darlan, e agora vem esses dois meninos. Então o Grêmio tem uma fábrica de meio de campo. E nem se fala mais do Vitor Bobson, que era tido e havido como o cara. E vai vir também. Mas são jogadores que despontam muito bem. E o próprio, que eu acho que vai ser o nome do ano, que é o Jean-Pierre, esse jogador vai efetivamente fazer a diferença esse ano. Porque é um jogador que ele deveria, ao longo da final, que de novo nós tivemos problema, na fase da reta final, fazer o trabalho que o Luan fazia em 2017, que é o trabalho na frente da área de distribuição de jogo, tanto para a direita aqui para o Alisson, como para a esquerda para o Everton. Né? E pegar a bola já arredondadinha do meio, com o Matheus Henrique e o Maicon, que agora vai ter o Lucas Silva. Né? E esse Lucas Silva não é mau jogador. Claro que ele faz tempo que ele não tem uma boa temporada. Claro que ele pode chegar aqui e não aprovar. Pode. Mas o Jeromel, quando foi trazido, qual é o time? Não sei se era o Getafe, né? Não, ele estava na segunda divisão da Espanha. Quando ele foi trazido de lá, e eu fui na partida de estreia dele, que ele faz o gol contra, a projeção era catastrófica. E aquele jornalista espanhol falando do Muy Malo. Sim, comprou na entrevista, que eu me lembro muito bem. Então, veio e aprovou. E outros jogadores que nós tivemos na história do Grêmio, que o Renato, inclusive, recuperou. O próprio Ramiro, né, que hoje não está mais no Grêmio, mas o Ramiro foi recuperado numa posição e num estilo de jogo que ele não tinha antes, mas foi recuperado dentro do Grêmio. Efetivamente não deu para recuperar o nosso centroavante. Mas nem tudo também se consegue fazer milagre. Tem alguns que não deu para recuperar, né? Mas poucos, hein? Poucos. Tão poucos assim? Poucos. Que nós tivemos... O Luan foi recuperado? Mas o Luan prestou seu serviço. Não, mas foi recuperado? Não foi recuperado por outras questões. Brocador. Michael Suel. O Brocador... Marinho. Foram jogadores de grupo. Esses não foram jogadores para vir e serem titulares. Marinho era titular do Renato. Mas vai que dá certo. Né? Mas também não dá para acertar 100%. Né? Tardelli não deu certo, André não deu certo. Não vai acertar. Tem alguns, hein? Mas não vai acertar 100%. Mas o último centroavante que o Grêmio acertou foi o Jael. O melhor centroavante que o Grêmio teve nos últimos anos foi o Jael. Sempre gostei do Jael. É um estilo de jogo diferente. Né? Quando o Jael entrava, mudava a forma de jogar do Grêmio. Ele se entregava. Né? E ele servia muito bem ali na frente. Né? Se fala do Lucas Barros também, na época que ele também tinha um estilo diferente de jogo. Mas o fato é que esses jogadores, por exemplo, o Barcos, foi um acerto ou foi um equívoco? Né? Ele fez muitos gols, mas na hora da decisão não deu a resposta que precisava. Então nós temos ao longo do tempo alguns jogadores que vieram e acertaram. Agora outros... Bom que tu tem essa leitura crítica, que o Serginho Vasquez, aqui neste programa, eu vou entregar, porque ele falou no ar, na cadeira que está o Keller Kloss. Ele disse que o Paulo Vitor não era um goleiro tão ruim porque na final do Gauchão ele defendeu 3 pênaltis. Só falta querer ficar então com o Paulo Vitor, porque ele defendeu 3 pênaltis no Gauchão. Mas eu acho que dessa questão de acerto e erro, o Grêmio trouxe vários jogadores que já tinham demonstrado alguma categoria em outros clubes. Tudo bem, não acertou, mas no frigir dos ovos, lá no final das contas, né, com os títulos que o Grêmio ganhou recentemente, foi a Copa do Brasil e Libertadores, se pagaram. Tá?
Mesmo mas até quando eles vão garantir? Não, mas agora, pela avaliação, o Grêmio vem com um time mais ou menos ajustado, só que tem que começar a trocar as peças. Não pode fazer como interação, esperar que o Marco jogue até os 45 anos de idade, né? Então tem que começar a pensar na substituição. Outra transição que o Grêmio vai ter dificuldade para fazer é a dupla de zaga. Bom, mas porque para substituir a altura Jeromel e Kahneman não é assim. Mas aí é que está na hora de começar a pensar, começar a apostar em jogadores, trazer ou da base ou de outros clubes jogadores que eventualmente têm potencial, diferentemente Internacional, que trouxe jogadores que não tinham expressão, jogadores que nunca foram de destaque e não confirmaram, como foi o Paredes, como foi o Rossi, como foi aí essa... Neilton, Trellis e tal, que já tinham demonstrado que não tinham condições. Então tu fica gastando em 5, 6 jogadores desses, tu gasta com um jogador de qualidade. E aí que foi que eu coloquei no início uma certa perplexidade de saber, afinal, quem é que fazia essa política, né? Porque o Rodrigo Caetano, todo mundo elogia e eu não tenho por que desconfiar que ele não seja um profissional, mas eu quero chegar ao seguinte, de quem é a responsabilidade de que se tu tem um profissional qualificado, ele teve ou não teve participação nisso? E agora me parece que está correto. E estava, de certo modo, se buscando essa correção, talvez até pela necessidade, porque se estivesse ainda com capacidade de endividamento, talvez estivesse trazendo um monte de jogador de novo. Então não sei até que ponto tem esse mérito, né? Mas às vezes o sucesso vem nessas casualidades da vida, porque apertou o orçamento, de repente eu tenho que mandar todos esses 20 embora, e otimizar minhas contratações. Mas isso já deveria ser uma política há mais tempo e mesclar principalmente com os jogadores da base. E volto a dizer aquela questão, já que o Kelly falou dos alas. Então, só tem alas precaríssimos. Quando foi a questão do Fabiano, do Palmeiras, tinha que ter comprado o jogador. É um grande jogador? Não é, mas era um jogador que dava essa consistência defensiva, pelo menos ao setor, dá uma estabilidade ao setor. Aí não, vamos apostar em jogadores pequenos, sem força física, que não auxiliam nem na bola aérea defensiva, não tem força física para chegar à frente. Foi um fracasso. Aí a importância que nós estávamos falando de ter alas que tenham capacidade tanto de chegar à frente, como também dar uma segurança defensiva e mais, ter qualidade técnica para agregar o meio-campo. Para estabelecer triangulações ou jogadas com o meio-campo, ou possibilidades de passe para desafogo numa hora que o meio-campo está muito bem marcado pelo adversário. Então, essas coisas que têm que ser pensadas antes, tem que ter uma concepção. Esse treinador, o Kudê, parece que tem uma concepção clara. Se não houver, como eu digo, algum incidente de vestiário que venha comprometer a sua autoridade ou a coesão do grupo, que deve ser buscada agora, já que ele está chegando, se isso não acontecer, ele tem grande chance de fazer um bom trabalho, me parece. Olha aqui, depois do intervalo comercial, vou deixar já engatilhado uma pergunta para cada um. Vladimir Keller Kloss, Vladimir conselheiro do Grêmio, Keller ex-conselheiro do Inter. Vão me responder nessa onda de economia e de otimização de recursos. Em qual posição vocês investiriam essa grana que mais o Inter está economizando, mas que o Grêmio vai economizar liberando o André e o Tardelli? Aonde esses clubes precisam investir mais? Se vocês souberem quem é o cara para trazer, pode falar também. Mas pelo menos a posição, tem que trazer um meio armador, tem que trazer um segundo atacante, tem que trazer o finalizador. O que o clube está precisando mais? Vocês vão falar sobre isso. E nessa mesma linha, o Branco Krieger, que é especialista em educação internacional e carreira, que está trazendo aqui uma ideia diferente de a criança fazer um intercâmbio curto nos Estados Unidos, mas estudar inglês, jogar futebol, visitar parques e grandes instituições dos Estados Unidos. Eu quero saber se tem algum perfil, se a criança já tem que estar fazendo inglês, se tem alguma exigência técnica do futebol prévia. O que se indica para a criança? A criança está interessada em participar. Bom, tem alguns meses para se preparar até lá. O que se indica fazer até lá? A gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Já voltamos.
8 horas, 1 minuto. Tem muitas mensagens de telespectadores aqui, eu vou atender na medida do possível. Relembrando, a gente já mencionou aqui no Cadeira Cativa, o Grêmio está acertado com o Vanderlei, goleiro ex-Santos, portanto, está acertado com o Grêmio, não é goleiro do Santos mais, mas ex-Santos. Será reforço do Grêmio para essa temporada. Mas eu quero saber do Vladimir Chieli. Se ele quiser considerar que já trouxe o Vanderlei, aí ele pode definir trazer outro goleiro ou não. Me aliviou. Mas eu quero saber em qual posição investiria. Depois, se der tempo, eu vou querer que o Vladimir Portaluppi escale o time para essa temporada e o Keller Kudê, o Tchatcho, o Kloss, como queiram, escale também o Inter, porque não é tão fácil melhor assim trabalhar escalar com o apelido, né? Acho que o Tchatcho, o Kloss é melhor. Acho que sim. Vocês vão me responder. Não dá problema. Você não dá muito trocadilho. Mas enquanto vocês estão pensando... Sacanagem com o sobrenome do rapaz. Enquanto vocês estão pensando nessas Olha respostas... que esse negócio de nome virar gozação dá azar para quem faz a gozação. Não, né? não, o Jeromel era nome de xarope, né? Virou xarope do adversário. Exatamente. Então, ele virou xarope do adversário, mas o Grêmio teve um zagueiro que quando chegou disse que queria fazer a mãe do adversário chorar, né? Foi o Cadu, não foi? Veio da Ponte Preta. Ele deu na entrevista na coletiva, né, de chegada, ele jogou 2 jogos. Disse que ele queria fazer a mãe do adversário jogar. Chorar. E fez gol contra ainda, lembra o Bruno Soares. Não foi do adversário que chorou, mas enfim. Enquanto vocês pensam nas respostas, o Branco Krieger vai me falar sobre isso. A criança já tem que estar fazendo inglês, não tem. Se ela está fazendo inglês na escola já serve. Ela tem que procurar alguma escola aqui, tem que ser uma escola específica. O que vocês indicam para quem está interessado em participar do programa, Branco? Então, a gente percebeu que todo brasileiro, né, todo guri, numa certa idade, ele quer ser jogador de futebol, né? E quando chega na idade ou quando é contratado por um time lá fora, ele sempre esbarra no idioma, né? Então, com isso, a IE lançou esse programa de o Soccer Camp para eles também estudarem inglês. Se eles não têm inglês, se eles não falam inglês, eles vão para lá para estudar inglês. Então, eles não precisam ter inglês. Respondendo também o resto da pergunta, né, que eles não precisam ter nenhuma habilidade técnica ou nenhuma preparação no futebol para poder participar do programa. Sabendo que a bola é redonda já basta. Exatamente, é onde que é o gol, né? Então, mas claro que quem tem mais habilidade, mais preparação técnica, eles vão ter mais vantagens nesse programa, né? O Fernandinho, que é da nossa retaguarda, que ele e o Bruno Soares, eles se acham 2 injustiçados da bola, porque acham que jogam muito e que faltou olheiro observar, faltou eles irem pro Soccer Camp, então... Faltou conhecer a IE. Poderiam estar nos Estados Unidos jogando, mas não, estão trabalhando aqui na retaguarda da Ubra TV. Estão ganhando mais aqui do que ganhariam lá, com certeza. Não tenha dúvida. Até porque o REC é uma mãe, paga bem pra caramba, tudo mais. Mas olha aqui, perfil de jogador. Reivindicação salarial no ar. Não, eu tô tranquilo, o salário já é ótimo, não precisa de aumento que... Se tiver aumento, não vai saber nem onde gastar, né, Maurício? Eu não sei se é uma sacanagem ou qual o Patrick, porque ele tá falando que é o Patrick do Grêmio. Eles jogaram ontem a equipe da Rádio Grenal com um patrocinador. O Patrick do Grêmio estava jogando no outro time e o Bruno Soares, que eu tô dizendo, acha que é um injustiçado da bola, disse que anulou o Patrick do Grêmio. Então eu me preocupo pelo Patrick, Kelly. Se conseguiu ser anulado pelo Bruno Soares... Ainda tem o Patrick, hein? Eu tinha esquecido do Patrick, que vai ser um meia titular do Grêmio em breve. Então, viu, faltou mandar um olheiro lá, porque o Bruno Soares disse que não é demérito ao Patrick ele ter sido anulado pelo Bruno. Então, faltou um olheiro lá na pelada deles ontem. Faltou ter participado do nosso intercâmbio aí, né? Na idade ele já estourou também. Olha, eu já estou pensando em indicar o Bruno pro Tchatcho. Daqui a pouco. Sim, porque anula o Patrick, já não serve, né? Já é um bom indicativo. Daqui a pouco é uma estrela que... É um Leandro Damião que ficou perdido, né, na várzea. Mas será que ele não vai sofrer para vestir a camiseta internacional, o Bruno? Não sei. Pois é, ele pode ter esse problema, não querer ir, pode não aceitar a proposta, né? Ele é jornalista, eu não vou comprometer os outros, mas olha aqui, ó, Carlos de Porto Alegre, falando em preparação.
Daqui a pouquinho vocês vão responder, não acho que vocês vão fugir. Gostaria que falasse das minhas mensagens. Por que os treinadores atualmente não trabalham cabeceio na forca, como faziam o Abílio e o professor Enio, com zagueiros e centroavantes, diz o Carlos. Eu vou te dizer o seguinte, Carlos, eu não posso comentar sobre isso, primeiro porque a gente nem assiste treinamento mais. Quando eu assistia treinamento, que eu trabalhava no Atlético Paranaense, aí eu posso falar pelo que eu via lá, e assistia todos os dias, todos os treinamentos, não era na forca, mas existiam trabalhos a exaustão. De força, de cabeceio, de impulsão e tudo mais. Inclusive pós-treinamento. Mas enfim, vocês querem se manifestar do porquê que isso não acontece? É que também mudou um pouco a preparação física do futebol, né? Porque por óbvio que os meios foram mudados, né? Então, vários tipos de treinamento não se faz mais. Aliás, não deixo nem treinar muito a cobrança de falta hoje em dia, porque há um estresse muscular e tal, uma série de coisas. Então, há hoje uma didática bem diferente. Outros questionam o uso de... Hoje estava falando com o grande Colorado lá, eles dão uma caixa de areia, tem uns que usam, mas está ultrapassada. Então, essa coisa. Então, a forca hoje, certamente, ela deve estar substituída por outro tipo de treinamento. Né? Porque aquilo era uma questão, por que não se usa mais a bola de centro, né? Que tinha que ir costurado? Por quê? Porque veio uma tecnologia nova e não se precisa mais costurar a bola, né? Colocar lá, abrir a bola, inflar e colocar lá e depois amarrar por fora. Por que não é mais? Porque a tecnologia evoluiu, então certamente, agora eu entendo que ele coloca e aí eu dou razão, que é uma das coisas que eu coloco é a cobrança de falta. É inadmissível que os jogadores cheguem, se eles não podem treinar depois de profissional pela carga que eles têm de viagem e tal, mas que quando cheguem ao profissional já tenham treinado cobrança de falta. Um exemplo é o próprio Jean-Pierre do Grêmio, cobra muito bem falta. Onde é que ele aprendeu? Treinando nas categorias de base. Aí na categoria de base não pode treinar a cobrança de falta. Aí chega no time profissional, não pode treinar a cobrança de falta. A mesma coisa o cruzamento. O Cortez já está com 30 e quantos anos, não sabe fazer o cruzamento. Quer dizer, isso coisas que deveriam ter sido lá na base. Né? Porque na base, então, eu tenho tempo, eu posso treinar como ele vai bater na bola, como não vai. Então, o pessoal... E aí vem aquela velha discussão, né? Que na base, tu tem que ganhar título ou tu tem que fazer o preparo do jogador, independente de que ele venha ganhar ou não título. Aí alguém diz assim, sim, mas se tu não acostumar ele a ganhar título, ele não vai ser competitivo. Então, tu não pode só fazer um desenvolvimento lúdico e de habilidades técnicas sem exigir uma cobrança de resultado que ele seja campeão. Sim, mas aí muitos também, os próprios treinadores de categoria de base, para manter o emprego, que é natural, todo mundo é cobrado, né? Então tem que colocar, não, tem que correr, tem que ganhar, vamos treinar a falta. Não, vamos descansar agora porque nós temos que ganhar o jogo amanhã. E às vezes nem é tão interessante ganhar tanto título na categoria de base e tu não forma nenhum jogador. O cara que está lá empregado lá continua o emprego dele, mas e formou grande jogador? O que eu mais vejo... Então, o nosso telespectador aí, eu acho que ele está certo quando diz que tem que fazer o treinamento. Agora, não necessariamente com a antiga forca. O que eu mais vejo, Kelly, é dirigente dar discurso que não tem que ganhar, que tem que formar jogadores, não sei o quê. Aí o técnico perde um jogo em uma competição específica, dependendo de para quem perde, está demitido. É o treinador da categoria de base. Da base. Não, o profissional é óbvio que não pode ficar perdendo. Não, tu achar que ele tá aqui claro, mas digo na base. Não, mas assim, tu não pode também dizer assim, não, pode jogar todo ano e não ganhar nada que tá bom. Não tá bom. Mas tu tem que dar espaço para esse tipo de aprimoramento. Porque é lá na base que ele tem que aprender matar a bola no peito, matar a bola no pé, a bola que vem uma bola longa e forte. Ele tem que saber bater na bola, fazer um cruzamento, ele tem que saber cobrar uma falta, ele tem que saber cobrar um lateral, que às vezes o cara chega no profissional e ele não sabe cobrar um lateral, ele dá reversão de lateral até. Quer dizer, são umas coisas inadmissíveis. Tá? Então, nesse ponto que eu digo, acho que, como tu falaste, olha, lá no Atlético não via. Claro, não via porque os métodos hoje são outros, mas que deve haver a eles treinavam a exaustão, mas de outra forma. De outra forma, exatamente. Olha aqui, mas quando ele reclama aí que às vezes os jogadores chegam ao profissional e não dominam certos fundamentos, ele tem razão. Ele tem razão. Aí nós vemos essas deficiências. Vou fazer a alegria do Nogueira de São Leopoldo.
Nogueira tá me criticando aqui, porque na segunda-feira, não fui eu, viu, Nogueira? Na segunda-feira quem falou aqui foi o Caberlon. Caberlon, ex-dirigente do Caxias, disse que no final do ano ali, naquela virada, reprise atrás de reprise, reprisaram o 5-0 do Flamengo no Grêmio e ele foi assistir para entender um tempo depois por que o Grêmio tomou 5-0. Ele citou, viu, Nogueira? Não fui eu, viu? Não fui eu, não falei disso. Mas aí o Nogueira tá falando aqui, ó. Gostaria que fizesse um comentário sobre o jogo Chapecoense 5-0 no Inter, pois até agora só vejo falar de Flamengo 5-0. Nogueira de São Leopoldo, que Chapecoense e Inter foi lá em 2014, né? Você assistiu o Cadeira Cativa lá de 2014, de 2015 e falava. Não, dá pra ficar. Eu acho que também é... Daqui a pouco o Nogueira vai me criticar que eu não tô falando do 10-0 do primeiro Grenal. Foi um jogo de primeira linha, Flamengo e Grêmio, né? Talvez o outro tenha um pouco, né? Ser o jogo de segunda linha. Considerar o Chapecoense pelo histórico, realmente, né? O Internacional é um time campeão do mundo, né? E a Chapecoense é um time que não tem o mesmo... Sim, mas isso o Grêmio tomou 4 da Napolina na Série B também, quer dizer, mas se é por isso aí, outra série. Todo mundo tem seus pecadinhos. Mas é bom, né? Agora não sei porque a revolta do cara vive num programa que nós nem estamos falando disso aí. Não, ele quer que eu fale de coisa de 4, ele quer apagar que o Grêmio levou 5 do Flamengo, mas levou e o Flamengo merecia ganhar porque estava com o time superior. Aliás, eu tinha dito aqui, a única chance do Grêmio é admitir que o Flamengo é o time superior e jogar com as precauções que tu vai jogar contra um time que é superior. Bom, aí a opção do Grêmio, sei lá, foi de que não, que nós somos igual, vamos lá, vamos ganhar. Levou 5. Se tu veste a sandália da humildade... Não, o Grêmio levou 5 sendo humilde. Quando o Grêmio achou que ia enfrentar... Eu acho que não. Ele achou que podia jogar de igual para igual. Quando o Grêmio achou que ia jogar de igual para igual, tomou um rodeão no primeiro tempo na Arena e era para ter terminado 3 ou 4-0. Bom, mas eu não sei, a avaliação que eu fiz foi essa. Eu digo assim, o próprio... Porque o Grêmio começou protegidinho. Jogo do Internacional contra o Barcelona. Se o Internacional fosse assim, não, vamos atacar o Barcelona, vamos encurralar porque vamos jogar para igual, não ia ganhar aquele jogo. Jogou como podia jogar. Olha, os caras são melhor do que nós. A minha avaliação foi essa. Eu disse aqui, tu disse que está tudo gravado na rede. Está gravado, o pessoal pode gravado, ver então no busca Facebook lá. E no YouTube. Eu estava aqui, eu acho, com o Luiz Braz. Eu digo, olha, a chance do Grêmio é reconhecer que é o adversário. E o Flamengo estava jogando muito mesmo. O Grêmio botou Paulo Miranda na direita e botou 3 volantes. Isso aí não é ter humildade? Não, eu acho que o Grêmio até enfrentou bem, até acho que foi todo o primeiro tempo. Até os 40 do primeiro tempo. Enfrentou bem até o Flamengo. Faz aquele gol, muda. Exatamente, enfrentou bem, mas só que é o seguinte, o outro time era superior. E em poucas ocasiões ali o Grêmio se desconcentrou, tomou aqueles gols rapidinho ali, né? Mas por quê? Porque o outro time tinha qualidade. Então tu tem que ter essa... Nós saímos um pouco da característica normal do jogo. 3 volantes. Normalmente não se jogava com isso. Aí o Renato, por precaução, justamente para prevenir essa qualidade, né, do Flamengo, agregou mais um volante. E aí Só que o Michel não jogou, né? Meio que ficaram fora de lugar ali os 3 do meio de campo. E aí nós não conseguimos nem defender nem atacar. Né? Talvez se mantivesse o mesmo time, a mesma composição, a mesma forma de jogar, seria diferente, porque nós teríamos mais posse de bola. Não, teríamos mais posse de bola. Aqui na Arena não teve mais. Mas aqui na Arena também se entrou com esse espírito de dar uma segurada, não de enfrentar. O Grêmio sempre enfrenta. Não, aqui o Grêmio tentou jogar no primeiro tempo. Não pegava a bola. Mas é que também tem uma coisa, tu pode tentar propor o jogo, mas o adversário às vezes não deixa, né? E o time do Flamengo tava no momento, eu acho que quando foi para o Mundial lá, eles já estavam um pouco cansados já, né? Não sei se relaxou um pouco também depois de ganhar a Libertadores. Já deram uma puta sorte com o River. Com o River, porque ganharam no final, naqueles 2 lances praticamente isolados. 2 falhas clamorosas do Os lances foram isolados no contexto do jogo. No contexto do jogo, o River tinha jogado. O jogo era para o River marcar mais um gol e não o Flamengo, né? Exatamente. Depois do intervalo, vocês vão me responder. Em qual posição vocês dariam a cartada para tentar mudar de patamar as equipes dessa temporada? Já voltamos. Oito e 16 de volta com o nosso Cadeira Cativa. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulo lá no Paraíso, na Praia Lagoa Cortada. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. O trabalho
trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí então o recado, aproveite, fale com o Laíre, dá tempo de aproveitar esse verão para visitar lá o paraíso, que é a praia Lagoa Cortada. Vladimir Kelly, vou começar por Vossa Excelência. Qual posição que o Grêmio tem que investir todo o recurso possível e imaginável para mudar o patamar da equipe essa temporada? Não vai mudar o patamar, vai complementar a qualidade técnica do Grêmio. Mas como o goleiro já está resolvido, é o centroavante. Porque eu já tenho o time escalado aqui. O Renato vai copiar essa escalação. Vamos lá. Vladimir Portaluppi. Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman e Caio Henrique. Tu acha que o Caio Henrique já chega titular? Absoluto. Mas o Cortez? Bom jogador para, quando precisar dele, tá à disposição. Matheus Henrique, Maicon ou Lucas Silva. Aí vai ter que fazer uma troca aí quando o Maicon cansar. Jean-Pierre, Alisson, Everton e, por enquanto, o Luciano. Mas se vier um centroavante de peso, aí fecha um time praticamente imbatível. Como é que é do meio para frente? Jean-Pierre, Alisson, Everton e Luciano. E Luciano, o PP não? O PP pode ficar para substituir eventualmente o Alisson. Né? Mas como o Alisson faz um papel tático interessante também, tem que levar em conta isso, embora ele às vezes não apareça tanto no jogo, aí, claro, fica uma definição de esquema tático. Mas o PP, agora na próxima janela, o Everton deve estar saindo, né? E o PP deve estar assumindo a titularidade, sem dúvida nenhuma. Depois do intervalo, Keller Klose vai responder o lado do Internacional. Se já tem um esboço de escalação e onde que o Inter tem que investir não vou dizer um caminhão de dinheiro, porque o Inter não vai ter um caminhão de dinheiro, mas onde tem que investir as economias que está fazendo com essas dispensas. Já voltamos. Oito e 20 de volta com o nosso Cadeira Cativa, recuperando os principais destaques de hoje. O Inter aguarda uma resolução do Almeida com o Marcos Guilherme, uma resolução de uma dívida antiga do clube com o jogador para anunciar o meio atacante, será reforço do Inter. Musto foi apresentado e destacou a intensidade do trabalho do Eduardo Cudê. Ele, em determinado momento, falou em recuperar a adrenalina de jogar. Quando ele falou em adrenalina, eu lembrei do Escoco, me preocupei um pouquinho. Colorado acertou a renovação de contrato com Eric e o goleiro Kehler até o final de 2020. Em entrevista à Rádio Grenal, o vice-presidente Alexandre Chaves Barcelos revelou que está zerada a disputa por posição no gol, ou seja, começa do zero, né? Zerado, começa do zero. Após o Marcos Guilherme ser confirmado, o Wellington Silva deve ser liberado para voltar ao Fluminense. A direção afirma que pretende contratar pelo menos uma contratação de peso ainda para esse início de temporada. O Grêmio se reapresentou hoje. Vitor Ferraz e Lucas Silva foram as novidades. Renato estava na reapresentação, mas vai passar por um procedimento cirúrgico, por isso ele terá 10 dias de férias. A partir de amanhã ele volta só no dia 20 aos trabalhos com a equipe. Com a seleção pré-olímpica, PP, Matheus Henrique e Felipe Mediolaro não estavam. Caio Henrique também está com a seleção olímpica, mas ainda não foi anunciado. O Tricolor ainda não anunciou oficialmente, mas já fechou com o Vanderlei, o goleiro que era do Santos, vem por uma temporada. E o Fortaleza anunciou o volante Michel por uma temporada também, deixando o Grêmio neste momento. Deixa eu falar da Sinal Choque, que há 25 anos
é a melhor escolha em serviços de recuperação, chapeação, pintura e vendas especializadas de peças automotivas. Trabalha com carros de todas as marcas e modelos. Sinal Choque, Rua Europa 51, no centro de Canoas. Solicite um orçamento e deixe seu carro novo outra vez pelo WhatsApp 998906546. Fale com o Rafael ali na Sinal Choque. Fábrica Fantástica Brindes, brinde a propaganda inteligente. Fidelize os seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica. Mais de 2.000 opções para o seu evento ou para a sua empresa no site fabricafantastica.com.br. Solicite orçamento via WhatsApp, fale com o Lohan, 991185147. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias, até 70% de desconto para você. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Você deve fazer como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você no site centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém, aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381 e 385. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. E para fazer a sua reforma, conte com a FAC Materiais de Construção. Sua reforma do alicerce ao telhado, televendas 34666133, o site é fac.com.br. Antes de passar para o Keller, que eu sei que vai demorar um pouco mais a resposta, porque é complexa, Branco Krieger, que é especialista em educação internacional e carreira, tem o Soccer Camp, é uma infraestrutura nos Estados Unidos para crianças de 10 a 17 anos. Quem quer informações, onde busca, quem pode participar, até quando tem que se inscrever, como é que funciona o processo? Bom, pode se inscrever a partir de hoje, tá? O site para se inscrever? No site, não, pode nos ligar, mas também pode entrar no site para pegar as informações, pedir contato também pelo site www.ie.com.br. ie.com.br, não tem como esquecer. Facinho, intercâmbio no exterior. De 9 a 17 anos, né? De 9 a 17 anos. Pode meninos, meninas, tem que ter conhecimento básico de inglês? Não, né? Não precisa, até eles vão estudar lá durante a tarde e vão jogar bola de manhã. O período que ficam lá no exterior é? 2 semanas. 2 semanas. Então, naquele período das férias de julho, já sabe. Quanto antes buscar, antes agiliza a papelada, a documentação e se prepara também para fazer. E pode pedalar, pelo que tu disse, no boleto, né? Pode fazer em 24 vezes sem entrada no boleto. Que maravilha. E todo o suporte para documentação, visto, tudo que precisa, a gente auxilia aqui na agência em Canoas. Então, ie.com.br para você ter mais informações e possibilitar uma situação diferenciada que certamente vai ser um diferencial no currículo do seu filho lá na frente. Keller Kloss, por falar em diferencial, onde que o Inter precisa investir para ter um diferencial em campo? Primeiro que está havendo essa troca de comissão técnica do novo treinador, primeiro deveria saber, para dar um auxílio, digamos assim, de uma visão de alguém que já observa o time, saber como o treinador vai montar o time. Uma coisa é certa, 2 alas nós não temos. Zagueiros nós temos o Cuesta, que é indiscutível, o Moleiro é indiscutível, o Bruno Fux, que vai estar em competições pela seleção pré-olímpica, né? Então vai ter essa dificuldade, mas esses 3 me parece são nomes inquestionáveis. Para o meio-campo vem o Musto, então agora como ele vai colocar, em princípio é um jogador da confiança dele, então ele vai colocar o Lindoso mais à frente, é uma questão, 2 jogadores importantes, Edenilson vai ficar? Também não se sabe. Mas se o Edenilson permanece, Edenilson e Nonato, me parece que jogadores que dão intensidade ao meio-campo. E o Lindoso também, se jogar um pouco mais à frente, é um jogador que já mostrou que joga também nessa função um pouco mais à frente, não naquele clássico ali, homem da frente da área para compor um quinto zagueiro quando se defende. E mais à frente nós temos o jogador que é o Paulo Guerreiro, que é inquestionável também. E o outro que também, né, que é por decreto ou por contrato, que é o D'Alessandro, que escolhe o jogo que ele quer jogar e aí tem que colocá-lo, né? Espero que isso mude. Mas
ele escolhe, então a gente não sabe como é que o treinador vai compor isso. Mas esses jogadores, o D'Alessandro, por conta dessa cláusula contratual que parece que ele tem, né? Porque por mim ele não jogaria. Tá? Já deu, já prestou serviços, agradece e tal. Coloca ele na comissão técnica, se gostam muito dele, se ele tem importância em termos de liderança ou de conhecimento lá no vestiário, coloca ele na comissão técnica. Essa é a minha posição. Agora, as outras posições, 2 alas, nós, até pela própria avaliação que tinha feito, que é do Flamengo, que cresceu muito com 2 alas consistentes, no Internacional não tem. Né? Então, no mínimo, deveria ter 2 alas que dessem consistência defensiva, pelo menos, tá? E depois, o ideal é que tivesse jogadores que fossem tanto defensivamente como ofensivamente qualificados. Né? E depois o atacante. Agora se fala vir o Arangues. O Arangues é um jogador também de intensidade no meio-campo, que seria interessante também. Mas e tem como pagar? Eu acho que não tem, né? Por isso que eu digo que nós estamos tudo numa situação assim de especulação. Kelly, obrigado pela presença. Quer deixar uma última frase e um recado para a torcida? Não, só que repetir que eu estou muito otimista com relação ao Grêmio esse ano aqui, porque nós realmente acertamos as inconsistências e o futuro promete. E a Arena vai fechar logo ou não? A Arena está fechada, é só agora questão de ajustes pontuais aí, mas e demora. Essas questões de documentos aí mais uns 2, 3 meses. Obrigado, Kelly, Keller, Branco Krieger, você pela audiência. Amanhã tem mais. Boa noite.